A tuberculose na história, ou peste branca, tísica ou popularmente chamada de doença do peito. Esses são alguns dos termos pelas quais essa velha moléstia foi e é conhecida através dos tempos. O termo tuberculose é recente. Ele foi alcunhado em 1839, baseado no nome dado em 1680 por Sylvius, a lesão modular, ou tubérculo, encontrado em pulmões de doentes autopsiados. As origens dessa enfermidade infecto-contagiosa não estão até o momento completamente esclarecida. A hipótese mais aceita é que ela tenha surgido aproximadamente há 8.000 anos atrás, a partir do contato com bois selvagens, contaminados com bactéria causadora da tuberculose bovina, Mycobacterium bovis. Acreditava-se que pequenos núcleos populacionais mantiveram desde o período pré-histórico uma discreta endemicidade e a disseminação da tuberculose teria acompanhado as sucessivas e crescentes correntes migratórias humanas. Na Europa, no século XVIII e XIX, principalmente durante e após a Revolução Industrial, com a imigração cada vez maior a ambientes urbanos confinados de má higiene, a tuberculose encontrou seu espaço na história como a causadora de muitas tragédias sociais. A descoberta em 1882 do bacillus causador da tuberculose humana, Mycobacterium tuberculosis, por Robert Hooke, da forma da transmissão da doença através de gotículas produzidas pela tosse que se espalhava pelo ambiente e pelo surgimento em 1895 da radiografia, resultaram numa melhor caracterização clínica da doença e, consequentemente, aprimoramento do diagnóstico. Mas o que seria tuberculose? É uma doença infecciosa que se inicia atualmente pela inalação da bactéria Mycobacterium tuberculosis pelos pulmões e é transmitida pela tosse, gotículas expelidas por uma pessoa doente. A tuberculose pulmonar é uma doença mundial e no Brasil ainda é um dos países que tem mais casos, apesar da longa história do combate a ela. Até o surgimento da Covid-19, a tuberculose era a doença infecciosa que mais causava morte globalmente todos os anos. Em 2020, 1,5 milhões de pessoas morreram em ocorrência dessa infecção e estima-se que 10 milhões de pessoas adoeçam com tuberculose em todo o mundo neste mesmo ano, entre elas 1,1 milhões de crianças. Diante da pandemia, as mortes de tuberculose no mundo aumentaram pela primeira vez em uma década. Ao todo, 30 países de baixa e média renda concentram-se mais de 80% dos casos globais. A tuberculose é frequentemente vista como uma doença do passado. No entanto, é a mais das infecciosas do mundo. Mesmo com a redução de 40% da taxa da mortalidade global entre os anos 1990 e 2015, ainda há lacunas importantes na cobertura e deficiência grave quando se trata de diagnósticos de tratamento dessa doença. Estigmatiza e silenciosa, a tuberculose continua presente de maneira mortal entre as populações brasileiras, apesar de já haver diagnóstico e tratamento para essa doença. Em 14 de outubro de 2001, OMS, a pandemia de Covid reverteu anos de progresso global no combate à tuberculose e, pela primeira vez em mais de uma década, as mortes pela doença aumentaram. De acordo com o relatório global da Organização Mundial da Saúde de 2021, este relatório confirma nossos temores de que a interrupção dos serviços essenciais à saúde
devido à pandemia de Covid, possa começar a desfazer anos de progresso contra a tuberculose, declarou Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS. É uma notícia alarmante que deve ser como um alerta global para a necessidade urgente de investimentos e inovação para fechar as lacunas no diagnóstico, tratamento e cuidado para milhões de pessoas afetadas por essa doença antiga, mas evitável e tratável. A OMS estima que cerca de 4,1 milhões de pessoas atualmente sofrem de tuberculose, mas não foram diagnosticadas com a doença ou não notificaram oficialmente as autoridades nacionais. Esse número é superior aos 2,9 milhões em 2019. Os países que mais contribuíram para a redução global das notificações de tuberculose entre 2019 e 2020 foram a Índia com 41%, Indonésia 14%, Filipinas 12% e a China 8%. Esse e outros 12 países responderam por 93% da queda global total das notificações. A meta da OMS é reduzir em 95% a mortalidade e 90% o número de casos até 2035. E em 2045, exterminar essa terrível doença. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer o canal. Obrigado a todos e fique com Deus.